Memória é uma palavra muito forte pra gente. Ela está ligada a essa tradição da família, está ligada ao que a gente traz no Nordeste, ela está ligada à matriz, ela está ligada à origem desse ator, quais são as ferramentas, o que é que vai formando. Então eu acho que a gente vai, na verdade, escavando o que é a nossa memória. Como pernambucanos que somos, eu acho que a gente precisa recorrer a esse arsenal, a esse material, para poder negociar com essas linguagens, com que esses espetáculos pedem. Então, acho que o Nordeste ele acaba se impondo nessa medida, porque as pessoalidades têm que ser postas em jogo. No processo de montagem das francesas, a gente passou uma tarde com a Dercy Gonçalves aqui em São Paulo. E foi um marco pra gente. Ela dizia isso, assim, né, dessa relação que eles tinham na época do teatro de revista, do teatro recreio e outros, que era essa coisa com a plateia de fazer para eles e ter trabalho quando tiveram o primeiro dia de folga, estranharam porque era folga, né? Se a moça serve muito bem, mas temos de arranjar outro nome. Mas uma coisa do teatro de revista que era a profissionalização da profissão de atriz, das mulheres como atriz, da batalha delas. Então foi também revisitar um pouco as nossas avós, as mulheres que escreveram a história do teatro. Foi extremamente emocionante. Mas ao mesmo tempo é interessante que quando você vai para a tua memória, que é pernambucana, ela passa a ser humana e de qualquer um que está nos assistindo em qualquer lugar que a gente está, né? Então, por exemplo, um exemplo claro no Assombrações, que é literalmente Assombrações do Recife Velho, são histórias contadas dentro que se passa no Recife, a gente começa a descobrir que as pessoas que são de São Paulo, elas também têm essas histórias de uma outra natureza, mas que comunga com aquele universo. E aí você termina extrapolando a coisa do pernambucano, né? Vira uma coisa que é humana de qualquer um, de qualquer lugar, de qualquer sítio, de qualquer universo. Passaram 3 dias se beijando. Ai, pararam apenas para as refeições. Eu tinha um texto, que era o Deus Sabia de Tudo, e eu queria muito experimentá-lo. Era a minha primeira tentativa no lugar do dramaturgo, saindo da posição do ator e vindo para o lugar do dramaturgo. E eu comecei a chamar amigos, parceiros, pessoas que eu confiava, pessoas talentosas que eu tinha por perto, tentando endereçar um pouco quem poderia fazer que papel. E um entra, outro sai, e a gente... sai. As coisas foram se adequando. E depois fomos para o Sérgio Cardoso, enfim. Depois desse movimento, com Deus Sabia de Tudo, é que a gente começou a encarar a ideia de realmente formar uma companhia. Pensar, então vamos ficar juntos, por que vamos ficar juntos? Quem quer continuar ficando junto? Quem que a gente convida mais? E foi quando o Fernando trouxe justamente essa herança aí do Circo Teatro. E a gente montou a Mulher do Trem. Seu marido é seu pai. Estás dançando, que bonitinha. Com a Mulher do Trem, a gente acabou, acho que, achando um discurso comum que era o ator nacional. Vamos descobrir como é que se forma, como é que é a matriz desse ator, como é que a gente negocia essa tradição com uma linguagem contemporânea, sem tentar reproduzir museu, mas tentando tornar a coisa potente, comunicando, mas, enfim, que pontos que a gente poderia estabelecer entre essa tradição e essa contemporaneidade, mas pensando o Brasil, né, pensando nesse ator brasileiro. E aí o Circo Teatro é um braço assim, fortíssimo dentro do grupo, dentro desse lugar dessa pesquisa, e um outro braço que se organiza é um pouco que pensa a cultura do Nordeste. E esse ator que é o brincante, que é o ator da rua, que é o contador, esse performer da rua, sei lá eu, como é que ele também contribui, como é que ele também traz elementos para esse ator brasileiro. E do circo aí a gente abre, né, para um monte de outras influências. A questão mesmo do ator, que a gente está dando o nome de ator autônomo, porque esse ator, ele era profissional do seu tipo. Esse que é aquele que estava lá no café à tarde, no Café dos Artistas, aqui que era no Lago do Paissandu, né? E daí lá na companhia, de manhã, ingênua ou a cínica, acordavam mal, estavam doentes, e daí ia lá o que na época se chamava secretário, chegava lá e dizia, gente, tem alguma cínica aí? A cínica levantava o dedo
Então, chegava e vinha, o mais importante, vinha só com o texto da cínica, não tinha o texto inteiro. A deixa e a fala dela, porque também era um trunfo das companhias, o seu repertório, né? E daí, aquela atriz, ela perguntava, essa cínica é barra pesada, ela mata, ela é menos, como é que é? Não, ela é barra pesada, ela mata. Então, e ele pergunta para ela, você já tem o figurino? Porque eles tinham uma mala gabine e tal, da mala gabine. Tenho. Quando chegava à noite, ela estava preparada com um figurino que dialogava com o da Ingênua, porque se ela é mais barra pesado, da Ingênua é um figurino mais leve. Então, a peruca, a maquiagem, ela já vinha... Ou seja, esse ator, que ele sabe onde é que ele pisa em cena, ela sabe se é cínica, ela não vai para o centro do palco, aquelas convenções da direita, da esquerda, baixa, alta. Ou seja, tudo isso a gente vem disso, desde de pensar nas referências que a gente foi mexendo, encontramos no melodrama uma grande referência para o circo-teatro, não só a questão artística e estética, mas uma questão social. A gente trabalha muito com o lugar do temperamento, né? Acho que tem uma certa busca de uma pessoalidade, descobrir um pouco, trabalhar o sujeito e desse sujeito o artista que vem daí. Então o temperamento tem um pouco disso, né? Ele aproxima de algumas características, de alguma temperatura que é daquele artista, que o outro não tem. Ele veste bem outro tipo de personagem, aquele veste outro. Antigamente eu via certas coisas, mas eu era menino, então tudo isso acontece. A questão da memória, ela vai te pegar como pega qualquer um, né? Se eu estou falando da minha memória pernambucana, de uma relação que eu tenho, de uma paisagem que eu tenho, isso vai bater no outro e ela se transforma no outro, né? Que eu acho que aí é a verdadeira comunicação, né? Você está comigo e de repente vai para você e volta para mim e fica esse fluxo que é onde se estabelece a informação, é no entre, né? E aí não fica mais pernambucano, né? A gente de repente te apresenta algo pernambucano, mas você vai para o teu lugar. Aí devolve, já não é mais pernambucano, já não é o teu. É um outro que se estabelece que eu acho que é um caminho muito interessante. Trabalhou muito o tema trabalhou muito o tempo do mistério e da morte para Assombrações do Recife Velho. Então essa foi uma porta de entrada para todos os atores, né? Para os pernambucanos, para os paulistas, para São João da Boa Vista, para Santos, para Santana do Parnaíba, tem gente de todo que lugar. Então isso foi o portal para a gente, né, começar a conversar e acessar nessas pessoas qual é a memória desse artista popular que todas elas têm. Porque todas elas têm, né? Então, fica do circo ao toque do bumbo, do grito da noite, de Santana do Parnaíba, da Cátia Dai. Saindo da boca da fêmea. Eu faço no Assombrações o Papa Figo. Essa figura lá de Recife, eu não sei, aqui em São Paulo é Homem do Saco. E eu levo também para Umbanda, que é o Preto Velho, de esquerda. Então se cria cada um se apropriando do discurso que o Newton propõe, cada um transformando e levando para a sua realidade. Essa palavra aqui tem muito peso, temperamento. E memória. Né? E memória, temperamento e memória. A gente partiu, principalmente do circo. Eu fui descobrindo como é que cada um fazia aquele personagem que fazia, o porquê, como é que o circo montava seu elenco dentro da família, como é que eles foram se descobrindo atores. Depois, ele voltou a aparecer e apontar para o armário. Essa questão do temperamento, que a gente chama de temperamento artístico, isso é uma coisa que se manifesta em cena. Não é exatamente, não é o vilão, não vai ser o vilão, né? Então a gente começou essas observações, isso que a gente está mesmo, o tempo inteiro a gente está mexendo e está cutucando para entender como é que isso se manifesta e como é que a gente trabalha isso no ator. Que antes era mais estereotipado, agora, como ele já disse, tem o sujeito. Esse sujeito já é adquirido. O ator moderno, o ator de hoje tem o sujeito. Não vai mais trabalhar com clichê. Ele vai pegar, se a gente for pegar toda a questão da gestualidade, da ingênua, do galã, do baixo cômico, da dama galã, a gente vai transformar isso mas numa fluidez muito grande, o gesto com intenção, e trabalhar com as nossas memórias. E é engraçado essa confluência, porque, por exemplo, a gente trabalha agora na Memória da Cana, ele não é a estética do circo, mas a gente sabe que a primeira dama está fazendo a senhorinha.
a matriarca, entendeu? Que tem um ingênuo que está fazendo a glória, entendeu? Então, quer dizer, isso contamina. Isso é um mecanismo de raciocínio que ele está caminhando junto. É claro que a memória, Pernambuco, a pessoa, o sujeito, tudo aqui junto, mas o entendimento desse personagem, dessa construção... Diz um pouco essa questão do ator, ele tem que dar uma visão social, humana, uma dimensão, entendeu? Essa é a grande preocupação. Claro que tem essa preocupação, mas fora isso a gente trabalha com a composição. Daí a gente tem que pensar de uma outra forma. Meu avô materno, um santo. Minha avó, batalhadora. A casa da Rua da União. O pátio. Núcleo de poesia. A gente se conheceu na IAD, em 95, e estamos até hoje juntas. Nós, nos primeiros 2 anos, na verdade, o primeiro trabalho éramos Dani, Ju e eu. Em seguida veio a Vera, que veio para fazer uma substituição e ficou até hoje. A gente começou com um espetáculo em Deixa das Três Irmãs, da Adélia Prado. A gente começou trabalhando com o universo da poesia. E como é que brinca de poesia, uai? A gente brinca como brinca com bola, papá. Continuando ainda nesse universo da poesia, fizemos o Poemas para Brincar, do José Paulo Paes. E aí, enveredando para a linguagem de bonecos, para trabalhar com a criança nesse universo. E ainda com poesia. Mas para criança, né? O primeiro trabalho, porque a gente sempre mescla essas, não só as linguagens, como também para que público a gente quer falar. Então, um ônibus para a rua, a gente trabalha com teatro para criança, a gente trabalha com teatro mais tradicional. E o Poemas foi a primeira experiência para teatro infantil. Com esse espetáculo, a gente ganhou bastante prêmio e a gente conseguiu fazer um fundo de caixa bem bacana. E a gente conseguiu produzir nossa primeira montagem às próprias custas, que foi o Sonhos de Einstein, que deu totalmente errado. A gente gastou uma grana, quase afundamos o grupo e aprendemos também bastante em administração e gestão de grupo dinheiro. O que a gente faz com essa grana, como a gente se organiza financeiramente e artisticamente, onde que a gente investe. Eu acho que apesar de ter dado errado, ele deu um certo susto e a gente prestou mais atenção nesse pedaço. A gente itinerou com Poemas para Brincar pelo Nordeste, por cidadezinhas muito pequenas do Agreste. Sertão de Pernambuco e Alagoas. Foram 11 cidades. E que a gente chegava, ia descobrir onde ia fazer o espetáculo, ia convidar as pessoas para assistir o espetáculo e depois, no final, conversar com as pessoas sobre o espetáculo. E explicar o que era um espetáculo, porque muitas delas nunca tinham visto ou não sabiam nada de teatro. Então era uma coisa entre a televisão e o mamulengo, que eram as grandes referências, as peças populares e a TV. Na verdade, essa experiência para a gente foi um divisor de águas. A gente trabalhava basicamente com poesia, literatura, mas no palco italiano. Então essa experiência nos mostrou que se revelou para a gente que a gente tem essa vocação. Isso ficou guardado em algum lugar. Logo em seguida dessa trajetória no Nordeste, a gente também fez no mesmo ano o Itinerário de Pazárgada, que também eram textos, era também poesia do Manuel Bandeira. E foi muito legal, a gente fez em teatro e tal. E por coincidência era itinerante também. Começa a surgir na gente também o desejo de romper um pouco com esse lugar que já era bastante conhecido da gente, que é o trabalho com a poesia, com a palavra, e enveredar por outros caminhos, né? Então a gente vem com o teatro de revista, com a pesquisa que o Kleber Montanheiro já tinha e que aí escreveu um texto para a gente, onde aí a gente já trabalharia a relação com a plateia, ainda era no teatro, mas já tinha uma relação muito direta. Eu acho que foi vindo assim, num crescendo. Teve essa coisa, o primeiro envolvimento foi um trabalho com poesia, com texto, né? No teatro uma coisa mais intimista. Aí começou a aparecer a união disso com o itinerar, com fazer na rua isso, né? Então juntar um pouco, fazer poesia em espaços não convencionais, circulando, que foi o Poemas, que foi o Itinerário. Aí a gente sentiu essa vontade de
de quebrar um pouco com essa coisa da linguagem e experimentar a revista, né, o melodrama, linguagens populares, né, começar a pesquisar a música no teatro. E aí, em seguida, a gente, acho que foi unindo, né, tudo isso, veio o projeto do ônibus. E às vezes a gente percebe que tem uma coisa da gente, né, fazer um teatro pra gente só, né? Então a gente percebeu também que isso era importante pra gente, a relação com o público, né? O público não é só mais um elemento. O público é importante, a gente está dialogando com essas pessoas, com esses públicos. Vai chover. Eles dançam desencontrados, embriagados passos de celebração e não venha... Esse ator do circo, ele tem corpo. Ele tem corpo e tem que ter uma voz. Então a gente foi buscando tudo, isso foram informações que a gente foi trazendo. Esse corpo pra gente é extremamente importante. É a questão do tônus, é a questão da plateia. O ator de circo não perde a plateia de vista. Por um melodrama, de todos esses movimentos estéticos, ele tem capítulos que falam sobre a plateia. Da importância da plateia. O circo precisa lotar, senão não sai do bairro, né? A gente trabalha também essa questão do público. A plateia pra gente é muito importante. Dá uma coxada, mas tem que ser uma coxada de matar, porque brincadeira sem morte não tem graça não. Lógico, quarta parede cai, a gente tem que ter essa noção. Que muda tudo. Se você trabalha com esse pensamento, muda tudo. Essas informações que ele tem são dele, todas elas foi construída na família, ele trouxe isso pra gente. A gente não tem essa referência porque, mesmo sendo um grupo, onde a maioria, com nenhuma exceção, são todos formados, vêm da academia, essas informações não estão lá. Então, como é que isso chega? É no fazer. Tem algo que não está funcionando, então tem um exercício constante desse olhar para o público, né? Que é, de alguma maneira, facilitado pela questão da triangulação, né? Essa quarta parede não existe. A coisa da Mulher do Trem já deu para a gente um certo estofo para relacionar-se diretamente com esse público, né? De também sentir esse retorno, porque às vezes você está dialogando direto com o público realmente, olho no olho, muito próximo fisicamente, mas às vezes você realmente não está fazendo isso, né? Você está representando isso. E aí eu acho que o circo-teatro trouxe para aqui, para dentro, nessas relações que aparentemente tem uma quarta parede, da gente fazer essa troca energética mesmo, né? O circo-teatro ajuda a gente a fazer ampliar essa percepção, né? Que não é só como é que eu estou alcançando o público com a minha voz, vai ouvir, não vai ouvir, tem aquela coisa toda da academia. Você está de costa, mas quem está lá tem que ouvir. Amplia a percepção, é o olhar energético mesmo. Assim. Casei com a minha filha. Nós fizemos no Teatro Municipal de São Paulo. A gente via, por exemplo, até a quinta, sexta-feira. Então, meio que ali é onde a gente conseguia perceber. Óbvio que a gente fazia para o municipal inteiro. Aqui a gente via da primeira à última fileira. Então, a gente via todo mundo. Isso altera também tudo. Não é um espetáculo que eu faço aqui, faço lá, faço acolá, a gente faz do mesmo jeito. Não é. A gente tem que entrar atento. Porque o que é o ator do circo? Você que frequentou o circo. Você sabe que de vez em quando chegavam... O circo é um lugar eclético, né? O artista tem que ser eclético. Porque o que vinha, assim... Os camarotes, quem frequentava os camarotes, assim, o médico, o doutor, o prefeito, ou seja, a alta casta da cidade. Nas cadeiras, o farmacêutico, o bancário, e nas arquibancadas, o camponês, o operário. Você tinha que fazer um espetáculo para agradar todo mundo. Se você fizesse um espetáculo para chamar o inteligente de burro, não dava certo. Se você fizesse um espetáculo muito complicado, o operário não ia entender. Então você tem que agradar. Mas sempre tinha algo que em determinado momento, a gente sabe disso, ainda mais como é século XX, Brasil, que o vilão ia fazendo, e o cara levantava e falava, olha que ele está fazendo isso, meio que interferia. Tanto é que o melodrama, sabidamente, coloca a figura do bobo, fazer uma comédia para aliviar as tensões do artista que tinha que parar, na boa, e jogava e mostrava que ele no palco, porque ali é uma briga, né? Quem está na plateia e quem está no palco. Daí ele batia.
jogava, matava em cima a piada, a plateia era dele. Se finge que não ouve, vai deixando, a plateia vai tomando conta. Então a gente também parte disso para ter esse domínio. De novo, senhor Félix, mas o que foi que lhe aconteceu? Essa menina, eu sou muito desgraça. Sim! Isso acontecia muito na Mulher do Trem, quando a gente fez os céus, né? Na formação de público, nossa, quando entrava os dois empregados, que eram negros, pintados, nossa, piada, e a gente sabe, e tinha isso, se a gente deixasse passar, você não tinha mais controle. Em relação a essa questão de pintar de negro, isso em São José dos Campos, um lá levantou a seguinte questão: por que não trazer 2 atores negros? Eu falei, por que, meu querido? A maquiagem, a máscara no circo é extremamente importante. Quando o Léo Pacheco foi fazer a maquiagem dos negros, era marrom. Se não, Léo, você não está entendendo. É preto com lábio vermelho, luvinha preta. E segunda pele, porque é máscara. Se fosse um ator negro, ia ter que pintar o ator negro. Não é questão de eu ter que chamar para o negro, porque nós não estamos trabalhando com isso. Dessa questão do negro. Ela já está implícita, ela já está declarada na sociedade dessa época. Os negros ainda eram os empregados, os que serviam os mordomos e tal. Então isso tudo já estava muito claro, porque o circo também se forma, a dramaturgia é dessa forma. E tem mais! Toda vez que ela reclamar, mais 100, 50 mil, 50 mil. Para você! Esse próximo trabalho não é uma dramaturgia circense, mas a gente se valeu. E eu disse para eles, a gente vai começar a aprofundar depois que a gente montar o drama e a comédia. Que no circo nunca é drama e comédia, é sempre um vaudeville e um melodrama. Depois, porque aí eu estou lidando com as minhas memórias e estamos lidando com as matrizes do circo. Daí vem o corpo, vem a máscara. Me lembro quando eu comecei a fazer teatro, minha mãe dizia assim, mas não passa nada no rosto? Eu falei, não, o personagem é muito próximo da minha idade. Mas no circo não tem, mesmo que seja. O palco é um lugar que você precisa passar qualquer coisa no rosto. Entende? O circo é isso, é transformação. O palco é lugar de transformação. A questão da importância do público no nosso teatro. Porque a gente é um grupo que basicamente nesses últimos anos tem, de certa forma, trabalhado, se estruturou e através da lei de fomento ao teatro, né? Que é um dinheiro público investido exatamente nisso, nos grupos que têm uma linguagem continuada, uma pesquisa. E eu fico pensando às vezes nisso, assim, então o teatro que a gente faz é um teatro público, porque essa é a questão. Se esse público tem que influenciar nosso teatro, a gente não vai para fazer para eles, a gente vai para conversar com eles. Eles influenciam, inclusive, nas nossas decisões artísticas, na maneira de estar em cena, é como se fosse uma conversa. E não só chegar para apresentar, ele influencia diretamente no nosso teatro. O ônibus surgiu então um pouco depois dessa experiência com a revista e de todas essas reflexões, né? Então o ônibus era um pouco isso, e um pouco em direção a esse público, né? E juntando todas as experiências que a gente já tinha tido até então. E aí no ônibus a gente começou adaptando, né, para o espaço do ônibus 3 espetáculos que eram de teatro, que a gente tinha feito em palco, né? Que é o Tem Francesa no Morro, a revista mesmo, o Poemas para Brincar e o Voo, que são os 2 infantis de bonecos. O próprio espetáculo foi se modificando no decorrer, a gente foi descobrindo como é que era essa relação, o que o espaço de rua exigia e aquele público que a gente estava indo, né? Que a gente vai muito, em lugares muito diversos, né? Tanto de periferia, como centro, como parques, e a gente quer dialogar com todos esses públicos. Então a gente percebia algumas limitações no sentido de um espetáculo que vem do palco, né? Que não foi feito para a rua. Então a gente começou a perceber isso pela resposta do público, né? Os nossos desejos, né? Como artistas, assim, foi se modificando através dessa relação, de escutar também os desejos das outras pessoas. E os nossos, enquanto artistas, também foram se modificando. E a gente ia na comunidade, a gente fazia divulgação corpo a corpo, entendeu? E ainda um contato
com um artista local para se apresentar dentro do nosso espetáculo. Isso foi uma coisa muito legal, porque o espetáculo acontecia, a gente chegava, mas também tinha alguém da comunidade. Além de ter um artista da comunidade se apresentando dentro do espetáculo, a gente, como ia antes, fazia contatos, porque tem toda a parte burocrática, mas também ali, onde vai ser o camarim. Então a gente teve vários tipos de camarim, a gente teve peixaria, a gente teve salão de beleza, a casa das pessoas, porque a gente não tem no ônibus, a gente até tem um lugar onde a gente se troca, né? Esse último espetáculo agora que nós estamos ensaiando, a montagem do ônibus já é parte do espetáculo, já está inserido na peça. Porque, de certa forma, isso já acontecia, assim, a maquiagem, tudo já tinha um acompanhamento do público, né? Já acontecia na frente, né, ali deles. E a gente queria a mesma qualidade, a mesma pessoa do Parque do Ibirapuera, do Centro Cultural, da Praça Roosevelt, fosse o mesmo espetáculo levado com a mesma qualidade para Marcilac, para Itaim Paulista, para a Zona Norte, Sul e Leste. Então, a gente conheceu uma São Paulo de uma forma que a gente com 40 anos de idade não tinha conhecido ainda, do seu extremo contraste, a ponto de você estar numa tribo de índio um dia e para o Nordeste no outro, que quando você vai para Emerina Matarazzo, o sotaque é nordestino, os bares, as comidas todas são nordestinas. Favela em que eles acham um sistema de venda de roupa que eles pegam de Campanha do Agasalho e exportam para o Paraguai. Parque da Luz, que tem uma vida muito maluca de prostituta misturada com criança de manhã, chega os coreanos e os judeus à tarde, depois tem um pessoal que chega da... É uma cidade impressionante mesmo. Eu acho que a rua tem o público, e é um público diverso, entendeu? É um público que tem também um encantamento, né? Eu acho que tem a diversidade, tem coisas que você tem que lidar, que é, por exemplo, quando alguém vai na sala te ver, existe a sala tal, né? Ele vai para isso. Na rua você captura, e às vezes a pessoa chega, vê um pouco e já vai embora, porque tem que ir embora porque está no trabalho, né? Tem essas figuras que a gente vê na rua, situações que a gente se depara com a rua. Então, eu acho que isso é de um aprendizado e de um repertório que vai se acumulando para o trabalho de ator. Tem menos proteção, num certo sentido. Tem menos separação mesmo entre palco e plateia, entre público. Tanto é que interfere mais diretamente mesmo, né? Tem um bêbado que às vezes entra em cena, às vezes está na cena, né? Tem a chuva, tem o tempo. Teve espetáculo que começou a chover, a gente parou, aí o público esperou com a gente, parou de chover, continuamos. O palco italiano te coloca numa certa superioridade, porque o público está lá no escuro, quieto, né, educado, e a gente está na luz, falando o que tem que ser dito ali. E na rua, se você não fala bem falado, as pessoas vão embora. Você tem concorrência de todos os lados. Então você tem que ter um discurso, no mínimo, muito convincente, para que a pessoa pare e fique te escutando, porque senão ela vai embora. E depois, estamos todos iluminados, igual. Estamos praticamente no mesmo... Algumas cenas, inclusive, a gente faz no chão, assim. Outras não. Enfim, a gente tem essa herança italiana no nosso ônibus ainda. Mas de palco italiano. Mas tem essa questão dessa igualdade, dessa falta de hierarquia artística, que eu acho muito interessante. Esse tipo de teatro nos coloca muito em pé de igualdade com o nosso público, inclusive, e com tudo o que está acontecendo ao redor desse teatro. Isso exige da gente uma outra postura também. Exige uma outra voz, um outro trabalho
o corporal. Existe uma outra pesquisa, inclusive intelectual, de estar ali. E isso para a gente é muito estimulante, assim, porque são coisas que têm que ser trabalhadas para que você mereça estar ali. Como é que você acha um momento de delicadeza e de sutileza na rua? É possível, mas é outra forma, né? É outro corpo, é outra voz, é outro conteúdo, né? Então, eu acho muito rico a experiência de ao mesmo tempo estar fazendo teatro de rua com tudo isso em torno e um ônibus, e você está numa salinha para 50 pessoas fazendo um espetáculo Clarices, que são textos da Clarice Lispector, que tem uma proximidade, né? Não tem esse furor, mas tem uma proximidade outra, exige outras coisas. Não sei, você sente o público de outra forma, você tem outra relação com o público. A gente já criou um espetáculo pensando no espaço do ônibus na rua, buscando estudar um pouco essas linguagens populares, do melodrama, do circo-teatro. E ainda num terceiro momento, a gente trouxe um Shakespeare para a rua, né, que é mais recente. Infelizmente, as mulheres não amam, elas têm apetite. É uma casca vazia! É um ídolo falso! Falso! Ah, senhor! Vai, tá beleza. O que montar na rua foi uma coisa bem forte na hora que a gente troca o palco pelo teatro de rua, o palco italiano, né? Quer dizer, a gente tem que ousar e ir pensando. As Francesas foi um espetáculo que, apesar de não ser de rua, ele vem num pé do popular, ele deu muito certo na rua. Eu que vi de fora, eu acho que ele tinha uma coisa que é o belo, que é o que o Joãozinho 30 fala, que o belo encanta, e a música, que eram duas coisas muito fortes. Quando a gente vai fazer o segundo espetáculo, a gente chama o Edinaldo Freire, que é um cara que está acostumado, que mexe com teatro popular, que é o barato dele, que é essa pesquisa dele, e a gente vai para uma música popular, que é do Adoniran Barbosa, e que conta um pouco dos bairros de São Paulo, que é o que a gente percorreu. E a gente pega as mulheres musas das músicas do Adoniran, porque esse é um problema eterno da gente que não tem dramaturgia para 4 mulheres. Então sempre a gente tem que contratar um dramaturgo, ficar pensando na dramaturgia. O que acaba sendo uma dramaturgia, em geral, fraca. E aí fez com que a gente montasse o Shakespeare, para tentar na rua uma dramaturgia forte, uma história de Shakespeare, que é popular, mas com uma trama intrincada de personagem. Aí a gente chama mais 4 atores para fazer esse espetáculo de rua. Dessa vez a gente começa a tocar nossos instrumentos e convive com outros atores. É que a gente vem correndo atrás dessa dramaturgia para 4 mulheres. E convidando pessoas, muito calcado na literatura brasileira. Nesse nosso último espetáculo, eu acho que pela primeira vez, a gente começa a dar uma guinada na nossa dramaturgia, na nossa criação dramatúrgica. Porque nós começamos a trabalhar com depoimentos pessoais nossos dentro do que a gente queria dizer. Diferente dos espetáculos anteriores, onde a base era literária e a gente trabalhava a dramaturgia em cima disso, ou mesmo da experiência com Nelson Rodrigues e com Shakespeare, eu acho que aqui, no Tem Mas Acabou, a gente começa a dar uma guinada nessa questão da dramaturgia deste grupo, assim. Esse novo trabalho, a gente chamou o Leris Colombaione, que é um diretor italiano, um palhaço, e também está sendo uma experiência muito legal, né? Trabalhar com alguém também de fora, que traz outras referências, que tem essa linguagem ali, né, do circo, da família tradicional. Interessante e anche abbastanza difficile. Interessante perché è una forma di portare spettacoli in giro con un autobus.
e praticamente si può andare in tutte le piazze, in tutte le strade e portare l'arte un po' anche da chi non ha occasione di andarla a vedere, perché è lontana, perché non c'è o perché è in un posto chiuso. Poi ricorda anche la mia storia, la storia della mia famiglia che viene proprio da forma di teatro itinerante. Abbastanza difficile perché non è facile lavorare con 5 donne e anche non abbiamo problemi di comunicazione perché non serve molto parlare in questo tipo di spettacolo e loro sono molto disponibili e si sacrificano molto e devo dire che hanno molta pazienza anche con me, ma lo faccio però sempre nel rispetto anche delle tradizioni e delle basi culturali, come in questo caso ci sono qua in Brasile. Allora è chiaro che fa parte di questo spettacolo e la musica e il divertimento e anche un po' sognare e anche qualche cosa di speranza, perché in fondo questo spettacolo non ha una pretesa grande, soltanto semplicemente di raccontare una storia che potrebbe essere anche la storia di qualsiasi persona. Tem uma coisa que une os dois, que é a memória, e essa coisa dessa matriz do ator nacional que Fernando está trazendo do circo-teatro, com a relação da memória da família dele, e que Nilton está buscando lá nos brincantes, na cultura popular nordestina, especialmente a pernambucana, mas eu acho que tudo, elas confluem para um único lugar, que é justamente esse ator, como é que isso se constitui, e há uma alimentação. Então eu acho que tanto o circo-teatro alimentou muito a gente com relação ao Assombrações, por exemplo, na relação direta com o público, como o exercício do Assombrações alimenta hoje a gente para o circo-teatro. Eu queria uma pessoa para segurar o meu chapéu. É só para segurar, não tá fedendo, não tá caprichoso não. É só para segurar mesmo. Uma mão para segurar o chapéu, uma mão para segurar pra gente brincar. É só... uma galeguinha. Olha, segura com carinho, viu? Bota o buraquinho pra cima, que eu não gosto de buraco pra baixo, não, viu? Quando você ouve um contador, ele tem todos esses elementos. Essas palavras todas que a gente não sabe muito. Presença. Presença, não sei o que, mas a prontidão. E essa capacidade do jogo com que a situação, com que o momento pede. Com que aquela plateia pede, responder alguma coisa, inverter a ordem da história na relação com o que eu estou contando, porque eu sei que eu vou pegar alguém. Se eu vou começar mais alegre, porque esse povo está... A temperatura do público, a escolha das... Tem uma... Apesar da estrutura, abre-se uma margem, né? Essa prontidão para o improviso, esse outro lugar de improviso. Que não é apenas verbal da troca. E é muito curioso que a gente já sabia. A gente, quando entrava na cozinha, dizia assim, ó, o público tá assim, hein? Segura a onda que o povo tá desse jeito. Olha, hoje tá beleza, vamos mandar, vamos lá porque tá perfeito. Não, olha, agora a gente tem que trabalhar mais, porque o povo tá muito quieto. Os últimos espetáculos da gente, eles têm um processo de aquecimento coletivo. Há uma resistência de alguns em ter e não ter, mas isso virou uma determinação saudável, né? Não uma imposição. Porque a gente entende que é importante para o espetáculo coletivo, em todos eles. Então existe um momento de aquecimento coletivo, cada um já sabe o que é preciso para você, tanto físico quanto emocional, quanto vocal. Então você faz o teu aquecimento, que você acha importante e necessário, e coletivamente tem um conjunto de ações idênticas para todos, mínimos necessários para dar a questão do aquecimento do coletivo, da comunhão. Isso tem sido a prática dos últimos espetáculos da gente. A gente tem pessoas de corpo, de música, de voz, que traz as suas experiências e a gente vai tirando o que a gente acha que é importante para cada um da gente e vai fazendo esse tipo de exercício dentro do grupo. Se diferenciou muito a escola, a faculdade para a prática. E eu tinha assim, um sonho de, quando acabasse aqueles 4 anos, tinha um mundo me esperando lá fora, né? Então, mas antes de acabar, eu já tive contato com o grupo que foi na montagem do Ferro em Brasa no Júlia Bergman. Né? E de lá para cá, a companhia nunca parou, nunca para. E minha formação começou daquele momento para cá. E apesar de falar pouco, eu observo muito, né? Então, eu tenho essa qualidade. Perdi de um lado e ganhei do outro. Eu sou né? o contrário. Então eu ganho assim. Então eu li muito pouco sobre o circo,
Mas eu sempre faço essas ligações. Nossa, isso aqui é uma companhia de circo, né? Tudo aqui foi o ator que construiu. O ator está batendo prego, daqui a pouco ele vai lá, toma um banho, bota o figurino e entra em cena. Porque ele tira o figurino, toma um banho e volta e começa a construir de novo. Então, tudo que se vê aqui na companhia, o ator que fez, desde a pintura, o conceito do telhado, a pintura do chão. Isso aqui, um mês atrás, nós estávamos lavando e hoje já está tudo aqui. Isso é o circo, né? A técnica melhor que eu aprendi foi essa, a prática do fazer, né? Então, faz, até acertar. A companhia trabalha muito isso. É o caso dessa terra aqui. Acho que é a 4ª terra que nós estamos fazendo e acho que não vai parar por aqui. Fizemos a primeira, não deu certo, a segunda, a terceira, e assim vai. Você vai se aprofundando. Eu acho que esse é o caminho do teatro, né? É fazer e ganhando experiência, se aprofundando. Esse foi a única parte que eu aprendi depois da faculdade e a mais importante. É o trabalho e a prática do fazer. Glória, vem aí, Glória. Ela nunca me tolerou, nunca. Quando nasceu e disseram, é menina, tive o pressentimento que seria minha inimiga. Acertei. Glória, não tem importância. Isso é o que tu pensa. Os dois. Acabava vendo uma desgraça aqui. Depois da estreia do Memórias da Cana, a gente vai começar a pegar mesmo os personagens, ou seja, transformar os meus parentes, os meus ascendentes em personagens. E daí a gente vai sair, a gente já tem as matrizes e daí a gente vai começar a entrar verdadeiramente com muita pesquisa para falar do ator autônomo. Aí sim que a gente vai começar agora, depois de 6 anos, naquilo que eu estou buscando já faz tempo, junto com a companhia. Então, esse próximo trabalho é um princípio que a gente começa a falar da família Neves, Santoro, Viana, e pensando mesmo nesse ator, na formação, contando através da arte deles a história deles. Não é simplesmente uma história, mas como eles se formaram, é isso que está importando. A gente vai construir um texto pensando em como eles se tornaram atores. É isso que é o próximo projeto. Ficou muito pouca agenda, minha família. Então agora eu transferi tudo para os fofos. Quer dizer, não adianta, a gente tem um processo familiar aqui dentro, graças a Deus, para mim eu transformei na minha família. A gente faz o teatro na rua, mas ainda mantendo questões do teatro, sim. Do palco italiano, inclusive, né, dessa estrutura que não é mega, mas é uma estrutura. E a gente começou, e acho que a gente se apaixonou por esse ônibus, mas conforme você vai construindo e vai se apreendendo esse espaço e as coisas que você pode fazer, você tem vontade de ir mais. E a gente começou a sentir a necessidade de que esse ônibus também tivesse uma integração, uma interferência maior no local. Escrevemos Fomento, com essa ideia bonita, né? De fazer todo mundo, é legal fazer teatro na rua, itinerante, ônibus teatro, isso que a gente quer, tal. Ganhamos o Fomento. Aí a gente tinha um ônibus de 1960, sem nada. A gente nunca foi de circo, a gente está acostumado a chegar lá até a coxinha, o nosso camarim. E abre página amarela para procurar serralheiro. Quem que reforma palco? Quem que põe palco em ônibus? Ninguém, porque ninguém pede. Não é toda hora. Gente, você não tem noção do que foi a epopeia de, primeiro, fazer o projeto de um palco. Como ele vai ser? Que entradas e saídas? É uma adaptação do cadê a coxia? O francês chama cortina. A gente teve que fazer uma cortina, porque teatro de revista sem cortina não existe. Cadê a cortina do palco? Entendeu? Foi assim uma jornada no desconhecido e até hoje a gente aprende. E fora assim, questão de mecânica, imagina 4 meninas, ele nem carro tinha. A gente não entendia nada de nada. Quem que dirige o ônibus? Quem que monta esse palco? Muita gente acha, elas não fazem teatro de rua porque elas têm uma estrutura que é um teatro. Que lugar é esse, né? Que a gente também fica se perguntando. Acho que realmente o ônibus é um diferencial. E a gente está descobrindo as formas de utilizá-lo e como ele pode ser personagem dos espetáculos, porque ele já é, né? Até sem a gente querer, ele já é um espetáculo também à parte. Então, acho que a gente está descobrindo essas formas de montar, de utilizar, de inserir ele no espaço, dele ser mais do que um cenário e do que uma coisa que se monta, né?
prática dentro do grupo que eu acho super saudável. Porque com o tempo a gente acabou descobrindo que, além da função do intérprete, todo mundo tinha uma outra habilidade aí no fazer teatral que solicitava espaço para desenvolver. E aos poucos a gente foi incorporando isso dentro das nossas fichas técnicas, nossa equipe de criação, né? O que transformou ainda mais o núcleo, né? A redoma familiar, num certo sentido. Ou seja, a Carol é também figurinista, como atriz, né? Eu também vou para o lugar do dramaturgo, o Fernando Neves está em cena e dirige, o Eduardo Reis faz o design gráfico, faz a iluminação e também está em cena. Então, esse jogo, na produção, enfim, cada um descobrindo o seu nicho. Então a gente acabou criando um pouco essa possibilidade de dobrar esse papel, né? O que foi muito interessante, porque o diálogo vira outro, né? Com este profissional que desenha o figurino, que desenha a luz ou que propõe o espaço, né? É alguém que também está em cena. Então é alguém que, além de conhecer o idioma, né? De conhecer a linguagem do todo, de ter essa intimidade, é alguém que está lá e que vai ter que também estar naquele espaço e se relacionar com aquela luz, com aquele figurino, com aquele cenário. É importante falar que esse projeto, ele foi, assim como tantos outros de outros grupos, né? Mas graças ao Programa Municipal de Fomento, né? Ao teatro. Ele viabilizou esse sonho, né? E está nos ensinando, né? Tanto que, assim, ainda a gente não tem como a gente não... Quando a gente não tem condição de bancar. Então, a gente realmente precisa dessas políticas públicas, que eu acho que, no caso, acho que é importante falar, tem que ser ampliadas, tem que ser melhoradas, tem que ser repartidas, enfim. Mas eu acho que é um marco na nossa trajetória, assim como também um marco, eu acho, na cena do teatral paulista, né? Essa questão da viabilidade de tantos outros trabalhos. Os editais, em geral, ele fala assim, o que você vai montar, de tal de montagem ou de circulação. E o Fomento, ele pede para você falar da sua vocação enquanto grupo. Então, tem uma perspectiva um pouco filosófica do que eu sou, com quem que eu converso, o que eu quero realmente fazer, e o grupo começa a pensar em longo prazo e não num projeto imediato, assim, bom, agora a gente monta essa peça porque... Não, eu penso em um projeto de 2 anos, e isso tem uma modificação profunda. A Lei de Fomento, ela dá essa perspectiva visionária do teatro, de você realmente sonhar do que você acredita e do que a gente talvez venha a trabalhar daqui a pouco, o que realmente te atravessa, além da sua vontade, da sua vocação, do que você é impulsionado a fazer. Nossa sede hoje, ela existe graças à Lei de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo. O projeto que a gente apresentou, que felizmente foi contemplado, ele envolvia justamente um espaço onde a gente, enfim, concentra todas as energias de criação, o material, tudo, né? E nesse espaço, que é um novo espaço, né, de teatro para a cidade de São Paulo, a gente realiza as pesquisas do que virá, faz o repertório do grupo e recebe o público para conversar com ele sobre o que a gente produz. Cria uma intimidade com esse nosso público, que sabe onde nos achar, que pode ficar depois do espetáculo, inclusive porque a gente criou um mecanismo aí de um bar, que na verdade é para poucas refeições, mas que oferece refeições temáticas com relação com o espetáculo e que mantém alguns espectadores aqui, uma parte do público aqui. E foi esse o objetivo, né? E foi esse o objetivo, justamente para que o diálogo fosse provocado, fosse possível, né? E que nos aproximasse do público, até para a gente entender o que a gente constituiu junto esse tempo todo, para pensar o que viria, que no caso Memória da Cana e um próximo projeto do circo. Para sempre seja Deus louvado! Enquanto havia Sabrina encontrar. É um fenômeno que geralmente acontece nos primeiros dias do casamento. Eu mesmo, quando me casei com sua mãe, eu fiquei tão nervoso que eu cheguei a consultar um farmacêutico. Não, um farmacêutico pra quê, papai? Minha filha, eu achei que naquele momento... Calma, quando eu vou até lá! Juntar esses dois na esquina, tocar a concertina, dançar o solidão. Juntar esses dois na esquina, tocar a concertina, dançar o solidão. Então eu fiz um ferimento mutilante! O sangue, pai, ensopou os lençóis! Ferimento 1. Depois daquele acidente voluntário! Eu percebi que eu tinha mudado, pai! É como se eu não pertencesse
pertencesse mais à nossa família. Glória! Ai, Glória! Glória! Glória não pode mais viver nessa casa! É que eu sinto falta de um silêncio. Eu era silenciosa e agora me comunico mesmo sem falar. A poesia está em tudo, tanto nos amores como nos chinelos, tanto nas coisas lógicas como nas disparatadas. A poesia está nas palavras, se faz com palavras. Tá na mão, tá no ar, olê.